Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar, te louvar, te agradecer, contribuir e congregar. Este é o proceder de quem em graça está. Em tua graça eu descobri o sentido pra viver, e esta é a razão que me faz cantar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Estou completo, estou perfeito e de nada tenho falta. Tua presença está em mim e agora eu posso falar o clamor do teu Espírito no meu espírito. Abba, eu te amo. Abba, eu te louvo. Abba, eu te exalto. Abba, Pai, meu Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Abba, eu te amo. Abba, eu te louvo. Abba, eu te exalto. Abba, Pai, meu Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Olá, abençoados! Graça e paz. Deixa eu baixar aqui meu celular. Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Hoje é um dia muito especial. Por que hoje é um dia especial, André? Porque é o dia primeiro que nos fez o Senhor. E nós, com certeza, reinamos em vida neste dia, porque estamos no reino de Deus, né? E hoje nós vamos bater um papo aí muito legal. Estava conversando aqui em off com o abençoado Elcio, ele já está aqui, já vou chamar ele já já. Agora, né? Vamos chamar logo o abençoado Elcio. Seja bem-vindo, abençoado Elcio. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão André, obrigado mais uma vez pelo convite. Graça e paz a todos os irmãos que estão aí já por certo conectado. Já vamos pedindo aí, né? Não se esqueçam, deixa aí o like, comentem aí à vontade. E a casa é nossa, a casa é sua, a casa é nossa, e vamos falar sobre o reino do Pai, vamos conversar sobre esse tema importante e, de fato, crescer a cada dia no entendimento do eterno. Abençoado Elcio, primeiramente eu agradeço a Deus pela sua vida e por ser esse teu parceiro aí nessas noites de segunda-feira, que tem muitos abençoados que nos acompanham e eu tenho certeza que fica esperando esse momento, né, da gente estar aqui batendo esse papo. E hoje, conforme você falou aí, é um papo muito bacana, muito gostoso, que é uma pergunta, né? Como se vive no reino de Deus? Porque a gente fala tanto no reino. E aí, antigamente, a nossa esperança era voltada, né, para a nossa salvação. A gente, né, andávamos de uma forma, religiosamente falando, e muitas dessas formas a gente hoje descobriu que não agradava a Deus, né, porque nós estávamos, de certa forma, pisando no sangue da nova aliança, mas Deus, ele, em sua infinita e eterna graça, nos chamou e nos revelou, né, aquilo tudo que aconteceu em relação às profecias bíblicas. E aí eu sempre falo, Elcio, que a partir deste momento, muitos irmãos, quando receberam essa palavra e entenderam a questão do reino de Deus, e aí se fizeram essa pergunta, né? O que fazer depois da vinda de Jesus? Então, é como se vive no reino de Deus, responde
a uma dessas questões que vem à nossa mente. E, abençoado, quando nós falamos sobre viver no reino, a primeira palavra que nos vem ou tem que vir à tona é a nossa responsabilidade. Porque hoje nós recebemos de Deus um legado e que temos que passar esse legado, esse conceito que temos aprendido. Se estamos, de fato, no reino de Deus. Não é isso, abençoado Elcio? É verdade, meu irmão. Estava aproveitando aqui para compartilhar já o link aqui também com o pessoal. Convidar todos para participar, né, junto conosco. Assim, que nós falamos muito, André, sobre reino. É um tema que eu gosto muito de frisar, eu gosto muito de estudar. Nós falamos muito sobre reino, né? Existe aqueles abençoados que têm, assim, de alguma forma, anulado a graça e propagado mais esta ideia de reino eterno. Mas, assim, como nós vamos falar de reino eterno se não desenvolvermos o reino, digamos assim, o básico, que é dentro da nossa vida, dentro da nossa existência? Eu acredito que, ao invés de estarmos preocupados com o reino que é de fato eterno, deveríamos estar preocupados, no bom sentido da palavra, de estar vivenciando, desfrutando deste reino em vida. Porque Paulo fala aos Romanos 5,17, né? Paulo disse assim, é uma frase que Paulo fala dentro daquele contexto: e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus, né? Então, para desenvolver este reinar em vida por meio de Cristo Jesus, existe um direcionamento, existe um contexto, né? Existe uma caminhada de fé e temor a esta palavra. Então, assim, parece algo muito solto quando nós falamos assim: eu estou no reino de Cristo ou de Deus, eu estou em um reino perfeito. O reino de Deus é perfeito, o reino de Deus é inabalável, o reino de Deus é eterno. Mas como nós estamos vivendo hoje, depois que tudo já foi concretizado, consumado, depois que tudo já foi de fato estabelecido, como nós estamos vivendo nesse reino que é eterno, que é perfeito, né? Que é santo? Como nós estamos desenvolvendo a nossa vida no dia a dia nesse reino? Então, isso é uma indagação, é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer a nossa própria consciência para, de fato, entender se, de fato, estamos vivendo esse reino que pregamos. O microfone está silenciado. Bom, inclusive, abençoado Elcio, o reino, ele é eterno. Nós, enquanto estivermos nesta vida, somos temporais. Sim. Nós não somos eternos nesta vida. E é nesta vida, né, conforme você falou, reinar em vida. Reinar em vida como? Então, é uma pergunta muito interessante e que traz para nós, né, uma responsabilidade, porque essa própria pergunta já te traz assim para dentro de você e tu fala: o que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho me portado? Como eu tenho me comportado? Será que eu abrir a boca sai vida? Ou quando ninguém me vê, eu sou aquela pessoa totalmente contrária daquilo que as pessoas me veem? Então, nós temos que ser autênticos também no nosso viver. Né? Ninguém aqui está pregando castidade. Não é isso. É você entender o seu posicionamento, que a partir do momento que você entende o seu posicionamento, as coisas começam a fluir melhor. Você é uma pessoa que você mesmo vai começar a se moldar de acordo com o chamado. Opa, essa palavra é preciosa, então eu não posso andar fedorento, tem que andar cheiroso. Porque, afinal, nós somos o bom perfume de Cristo, não é verdade? Porque aqueles que esperam de nós algo, eles estão sedentos dessa palavra, e nós temos que ser dignos
né, de tal que o Senhor nos encaminhou, né, o Senhor nos outorgou isto. Né? Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Deixa eu ver com os abençoados aqui que já chegaram lá no chat, né? Vamos e aí, ver. pessoal, temos que falar com a nossa audiência. Obrigado a todos que estão aí já de antemão. Se eu não conseguir falar com todos, mas com certeza a gente vai pegar aqui a grande maioria, né? Está aí a abençoada Vera Lina, ela foi uma das primeiras a chegarem hoje, Elcio. E ela já, olha, graça e paz, irmão Elcio e irmão André. Obrigado aí pela sua presença. Está aí o abençoado Ivanilson, do canal Guerreiro da Fé, né? Guerreiro da Fé. E ele diz, boa noite, irmão André Pimentel, todos e todos da família abençoada. Obrigado, abençoado Ivanilson. Está aí o abençoado também Aloísio. Graça e paz, irmão André, irmão Elcio. Vamos que vamos. O assunto hoje é do jeito que eu gosto. Olha aí, tá vendo? E é uma urgência em nós, né? Porque nós temos que, é o que eu falei, nós somos aqui temporais e nós temos que passar muito bem por esta vida. É claro que a gente, ao longo dela, vamos aí ter problemas, e é normal. E os problemas que chegam à nossa vida, eles vêm, de certa forma, nos provar para mostrar onde nós estamos. Se é que estamos, porque tem situações que zera tudo. Opa, não cheguei a lugar nenhum. Eu só estou acumulando conhecimento. Mas a prática eu estou esquecendo de fazer. Não é isso, Elcio? Exatamente. Eu gosto muito de falar aquela palavra que Jesus falou para os fariseus, quando ele foi indagado, questionado acerca de quando viria o reino, né? E aí, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível, não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Aí, existe algumas traduções que diz, o reino de Deus estará em vós. Eu gosto daquela outra tradução que diz, o reino de Deus estará entre vós. Eu vou explicar por quê. Porque, assim, a gente sabe que Deus habita em nós. Então, o reino dele está em nós, né? Agora, só que Jesus não estava falando ali, dando uma resposta para os discípulos. Jesus não estava dando uma resposta para Pedro, Tiago e João. Não, ou seja, não foi Pedro, Tiago e João que perguntou, quando é que vai vir o teu reino? Quem perguntou foi os fariseus, tentando Jesus. Então, Jesus disse, o reino de Deus estará entre vós, e não em. Por quê? Porque fariseu não tem reino. Entendeu? Hipócrita não carrega o reino. O reino de Deus, o governo de Deus, os atributos do Cristo ressuscitado, não está no coração e na mente dos fariseus. Então, a resposta foi para os fariseus. O reino de Deus estará entre vós, porque entre eles, aí sim, havia aqueles que iriam reinar, que no caso era quem estava recebendo a palavra. Então, é interessante a gente analisar que o próprio Paulo, né, Romanos 14, 17, Paulo diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o que era que os fariseus buscavam? Tudo que era aparente, tudo que era físico, tudo que era palpável. Então, eles buscavam comida e bebida. E assim, irmão André e aos demais ouvintes, anda, infelizmente, o povo de Deus em busca do que é palpável, do que é imediato, né? São imediatistas e deixam de viver esse reino que é os atributos, né, que habita em nós, que Cristo, o Eterno, pelo Espírito, colocou em nós. Então, o reino de Deus é isso, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Então, falando assim, só o versículo solto que Paulo falou, parece simples. Não, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Mas não é só isso. Só nessas três falas de Paulo aí, se a gente for destrinchar mesmo, meu irmão, é muita responsabilidade para um filho de Deus adentrar ou tomar posse, viver desfrutando do reino. Porque que ele está no reino, o filho de Deus está no reino, debaixo do governo do Eterno. Agora, ele está desfrutando?
aí é outra questão. É verdade, abençoado Elson. E está aí o Francisco Isaías, boa noite, graça e paz. O Jairo também está conosco, graça e paz, André, todos abençoados, melhor noite, meu querido. Está aí a abençoada Roselita, melhor noite, professor André Pimentel, graça e paz. Inclusive a Roselita me mandou lá, botou toda a coleção de livros lá, nossa aqui, né? E que maravilha, abençoada. Conforme eu falei na live passada, deve ser muito bom te ouvir, né? Porque quanto mais a gente vai nos capacitando, e isso aí também faz parte do viver no reino, né, Elcio? É a forma da gente, essa capacidade que nós temos de absorver conhecimento. Então, isso é muito importante. Parabéns à abençoada Roselita. Está aí o Adriano, da Cidade Escada, em Pernambuco. Boa noite, graça e paz. Está também com a gente o Celso. Graça e paz, irmãos da graça, Cristo, melhor noite, abençoado, melhor noite. Deixa eu ver mais quem está aqui. Está aí o Júlio. Ô, Julião, graça e paz, abençoado André e abençoado Elson. Melhor noite a todos os abençoados. Minha querida Irá, está conosco também. Paz e a graça eterna. Todos os irmãos abençoados. Obrigado, Irá. Sérgio Matias está conosco. Sérgio, você conhece, né, Sérgio Matias? Sim. Sim, Sérgio está com a gente sempre aí também. E ele diz, ó, boa noite, professor André Pimentel, irmão Elcio, família da graça, melhor noite, graça e paz, amados, melhor noite, meu irmão. Marcelo Nascimento, tinha um cantor, né, gospel chamado Marcelo Nascimento. Será que é ele? Boa noite, amados. Aí ele colocou, acho que uma figurinha que aqui nesse chat aqui, desse site, não aparece as figurinhas, né? Olha quem está conosco também, Carlos. Saudações de paz, abençoado irmão André Pimentel. Jaci Lacerda está conosco, graça e paz, irmão André Pimentel. E todos aí, deixa eu parar aqui, né? Vamos tecer alguns comentários. Ô, irmão Elson, eu separei aqui um texto para a gente, até para que a gente venha embasar a nossa conversa. E, primeiramente, eu queria pedir aos abençoados para se inscrever no canal do Elson, né? Elson Jesus, Ministério Graça e Verdade. Vão lá e curtam os vídeos, compartilhem, comentem, porque isso também ajuda bastante o canal do meu querido Elcio, tá bom? Obrigado aí a todos que fizerem isso. O texto é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, e vamos tentar levar até o versículo 7. Então, é muito interessante essa passagem, Elcio, porque ela nos dá mais ou menos uma ideia de tudo isso que nós estamos falando, do reino ser eterno, e nós somos temporais, pelo menos nessa casa aqui humana. E aí diz o texto, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer. Paulo está dando isso é como se fosse uma sentença, né? Porque vai se desfazer. E uma das provas de que Jesus, quando ele veio, na sua parúzia, ele não veio remover a morte física, como prega o sistema religioso. Aí daí vai todo esse contexto medonho porque coloca medo na questão do inferno, a questão do diabo, a questão dos anjos, de Deus, né? Até mesmo tem pessoas que têm medo de Deus, têm medo de Jesus, porque as doutrinas do sistema religioso fizeram isso. Mas aí Paulo ele é bem enfático. Então ele está afirmando que a casa terrestre irá realmente se desfazer, né? Mas aí depois ele completa, e glória a Deus que não acabou aí, né? Diz ali, ó, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna e é nos céus. Então isso passa mais ou menos a dimensão, né, de vida e morte. E é nesta vida, o Elcio acho que assentou bem o sentido, é nesta vida que nós devemos reinar em vida. Então, várias coisas nos vêm à cabeça, Nelson, quando a gente pensa, o que eu devo fazer? Uma primeira coisa que você deve fazer é manter-se calmo, né? Porque em graça não se corre, no reino não se corre, o reino é eterno, e nós andamos em obras preparadas. Então, não existe aflição no nosso sentir, tudo é muito tranquilo, porque sabemos que uma hora ou outra vai se apresentar o caminho que Deus traçou. A bem da verdade, até a dúvida é o caminho, até você achar a certeza.
Então, enquanto isso não acontece, enquanto não se mostra de forma clara, você deve ter calma e vai tendo conhecimento, que uma hora ou outra você vai se encontrar dentro do plano de Deus. Não é isso, Elcio? Exatamente. E interessante que esse texto, ele fala que, de fato, a nossa casa terrestre ela vai se desfazer. Então, a eterna nos céus já está garantida. Agora, a eterna nos céus não depende de mim, de você. Dependeu do Pai. Foi o Pai que garantiu. Então, eu entendo que nós não podemos, né, querer pular etapas. Eu vou viver na casa, na eternidade que o Pai preparou. Mas e nessa casa, enquanto nesse tabernáculo, enquanto em vida? Eu não posso querer desfrutar do reino eterno, o reino transcendental, se eu não estou conseguindo desfrutar do reino na minha mente, no meu entendimento. Né? Então, eu preciso viver as etapas corretas da minha vida. Então, isso é usar sabedoria e, como você bem colocou, paciência, porque não adianta correr, né? Não adianta correr. Já está tudo ordenado, pré-ordenado, né? Já está tudo pré-estabelecido. Como disse Davi, ainda informe no ventre da minha mãe, quando nem um dia havia, o Senhor já havia, né, designado. Então, assim, as obras preparadas de antemão já estão prontas. Agora eu preciso desfrutar dessa caminhada. Né? Eu preciso desfrutar desta vida. Porque se eu ficar ansioso, né, ou ignorar isso, ignorar esse reinar em vida por meio de Cristo, como o próprio Jesus de Nazaré, ele dizia lá em João 10, né, o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. A minha mentalidade não é a mentalidade, o meu espírito, ou seja, quem me direciona, não me direciona a esse mundo, a esse sistema que rouba, que destrói, que tira sonhos, não. A nossa mentalidade está na parte B, quando Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, eu preciso estar inserido nesse contexto de vida em abundância. E aí eu vou desfrutar desse reino, desse governo, desse propósito. Agora, o problema, André, é que muitas pessoas interpretam, ou querem interpretar, ou entendem tudo no sentido assim, bom, se eu estou reinando, se eu estou no reino, por que eu estou passando por essa dificuldade X, por essa dificuldade Y, por que essa luta? E é esse tipo de pensamento que impede as pessoas de darem frutos. Por quê? Porque não tem expectativa de vida. Olha, eu penso da seguinte forma, eu não espero nenhuma profecia bíblica se cumprir. Nós, que falamos, que pregamos o preterismo completo, nós não esperamos nenhuma profecia bíblica se cumprir. Agora, eu tenho esperança no meu amanhã. Por que no meu amanhã? Porque dentro desse propósito, dentro do plano de vida que Deus me deu, a fé me faz acreditar que dias melhores virão. Pode acontecer situações complicadas na vida? Pode, mas aí nós vamos vencer por fé. O dia mal vem, já vem vencido, mas a nossa expectativa, né? O Paulo disse isso, a minha ardente expectativa é que em nada eu serei confundido. Né? Até como diz um salmo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Então, na verdade, a nossa vida aqui já eu posso dizer que uma extensão, né, daquilo que será na eternidade. Claro, em um outro contexto, em um outro nível de glória. É verdade, meu irmão. Inclusive, você me fez remeter, né, a essa conversa que a gente está tendo agora, a Abraão, quando saiu lá daquela cidade, né, quando pediu, né, dialogando com Deus ali sobre o Ló, sobrinho dele. E ele dialogando com Deus ali, né, dizendo, Senhor, se tiver lá tantos, né, vai haver salvação e tal. E aí ele chegou, falou, se tiver um, que ele queria mesmo era falar do sobrinho dele. Sim. E aí o Senhor mesmo, seja um, né, ele pouparia.
E aí eu venho para hoje, para a nossa realidade, né? E às vezes a gente fica imaginando grandes obras, né? Tem que ser algo fenomenal. Não que isso não esteja errado, Sim, sim. né? Mas nós temos que aceitar aquilo que o Senhor propôs para nós. Eu conheço um abençoado que ele é o Jorge, também de Buarerama, é isso mesmo o nome do lugar aí? Na Bahia? Conhece? Guairama. Buarerama, ou Baurerama, uma coisa assim. Deve E ter, tem muita cidade aqui. né? E ele é professor, né? Ele trabalha com técnicas agrícolas. E aí, sempre que possível, ele manda para mim lá com os alunos, né? E aí ele muito em contato com a natureza, e ele se sente ali fazendo aquilo que Deus colocou ele para fazer, ensinando as crianças as técnicas e tal. Então, são coisas simples, né? E como foi o diálogo de Abraão com Deus, ele chegou à simplicidade de uma vida. Então, se nós vivermos esta vida e uma vida que a gente semeou aquela vida ali, e você vê ela hoje reinando em vida, vai ter valido a pena viver. Porque a nossa vida, ela é claro que passa por nós, e nós devemos ser as pessoas mais importantes desse mundo. Mas o nosso próximo tem que ser o nosso alvo. Eu sempre tenho falado isso. Porque as pessoas, elas sofrem por causa dessas doutrinas medonhas que eu acabei de falar ainda há pouco, não é verdade? As pessoas sofrem muito e a gente tem que, automaticamente, a gente se compadece. Peraí, mas como é que eu vou fazer para alcançar ela? Né? Então, aí entra essa parte nossa da questão comportamental, que é muito importante, e que nós devemos velar por isto. E, inclusive, o apóstolo Paulo, ele deixou isso aqui nos versos seguintes, olha. Diz ali, olha, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, Paulo nos mostra aí uma certeza que começamos e vamos terminar. E a nossa habitação, ela já está aí, está garantido, não tem para onde fugir. Aí ele diz, complementa ali, se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Paulo não está falando de uma possível condenação, mas ele está falando de um proceder. São essências, né? São palavras-chave que a Bíblia usa. Então, desta mesma maneira, quando ele fala não formos achados nus, é justamente aí onde entra essa questão toda de vida no reino, de que nós estamos fazendo, o que eu preciso fazer. Né? E eu acho muito interessante que, pelo menos comigo, Elcio, eu não costumo muito, né, de dar dicas e você tem que ser assim. Eu acho que cada um tem que desenvolver a sua salvação. Desenvolver a sua vida aqui. E ela é única, ela é só você que pode vestir a roupa que Deus fez para você. E aí você automaticamente, como uma pessoa crescida, uma pessoa que tem conhecimento, você sabe do que é certo e o que é errado. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Porque nós somos chamados a viver na luz. E aí eu uso as trevas como coisas erradas da vida. E aí eu não preciso falar quais são, porque eu acredito que você conheça muito bem o que é bom e o que é ruim. Mas quem sou eu para falar? Se você falar para mim que está de boa, tranquilo, irmão. Né? O reinar é seu. Não é isso, Elcio? Perfeitamente, meu irmão, perfeitamente. E o interessante é que Paulo não está falando aí da possibilidade da pessoa perder essa promessa, né, digamos assim, do ser revestido dos céus, de habitar na eternidade. Paulo estava falando justamente da pessoa deixar de viver por não estar, de fato, revestido, né, com esse entendimento, dentro desse conceito. Por exemplo, esse assunto me fez lembrar daquela prática da primeira carta aos Coríntios, do jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai.
Então, aquele jovem estava naquela comunidade, Paulo o via como um filho de Deus, né? Paulo não podia julgar, dizendo que não seria um filho de Deus, né? Paulo o via como um filho de Deus, mas a prática dele, né? A imoralidade sexual ali, Paulo condena por carta, Paulo manda a igreja tirar ele ali para, pelo menos, expor, envergonhar no sentido de que ele tomasse consciência, para que no dia do Senhor o espírito dele fosse salvo, mas a carne fosse destruída. Então, ele não estava revestido, né? O Paulo fala aos Efésios também, para estarmos revestidos com a couraça da justiça. Então, esses atributos do reino é que nos faz enxergar o mundo, tanto físico e como compreender um pouco daquilo que é espiritual, quando você, de fato, está bem consciente disso, está bem revestido disso, está bem atento para essas coisas. Agora, se você anda de uma forma imprudente, não valoriza, não teme, sabe? E aí, é como você falou, não cabe aqui você dizer o que tem que fazer, o que deve deixar de ser feito. Não, é porque cada um tem a sua própria consciência. E o interessante é que quando você... O Paulo disse isso, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Então, isso é uma questão muito pessoal, peculiar. Não é o outro que vai definir o que é certo e o que é errado. O conceito de certo e errado é subjetivo, porque as pessoas pensam de forma diferente, né? As pessoas entendem de forma diferente. Eu estava recebendo uma mensagem aqui agora há pouco, e uma pessoa reclamando de um convívio familiar, sabe? E são situações que você precisa saber administrar, e muitas vezes as pessoas não conseguem administrar e cria coisas e acha que você tem uma receita pronta para chegar assim e dizer, não, faça isso que vai resolver. Não é. Existem situações, André, que requer da nossa parte, né, uma atitude mais enérgica, né, mais objetiva, mais firme, porque senão as coisas não vão mudar. Existem situações que você tem que saber lidar, né? É o que Paulo diz, firme de todo para com todos, né? Firme de sábio para com sábios, de tolo para com os loucos, como se estivesse debaixo da lei, não estando debaixo da lei, mas não estando sem lei para com Cristo. Então, essa situação é uma situação que o reino de Deus vai nos ensinar. Agora, isso é pessoal, porque diferente do sistema religioso, que o pastor vem a cá dando uma receita pronta, faça isso, mestre, uala, isso não existe. Então, assim, nós somos direcionados pelo Pai, entendemos aqui o nosso papel, o nosso propósito, e eu falo sempre isso, que ninguém se apegue à minha pessoa como um líder religioso para resolver problema, porque todos nós temos alguma dificuldade, todos nós temos algum tipo de problema, e muitas vezes o ranço da religião veio juntamente na mente dessas pessoas que hoje se encontram reinando em vida ou conhecendo o Evangelho da Graça, e as pessoas que estão na graça hoje ainda ficam com aquele ranço de não, mas talvez uma oração sua vai mudar minha história na família, talvez uma palavra sua aí da graça vai mudar meu casamento. E o que nós passamos, na verdade, é uma realidade. A realidade é essa, as atitudes, o comportamento, o próprio Deus vai ministrando em nós. O Paulo disse que nós não sabemos orar, pedir como convém. O Tiago já dizia que muitas vezes, dentro daquele contexto, as pessoas pedir e não recebeis porque não sabeis pedir, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Então, tudo isso, a Bíblia como um todo, vai nos dando informações para que, de fato, você venha dizer, rapaz, então é isso que é reinar em vida, é caminhar dentro dessa palavra, dentro dessa revelação, né? Tomando, por exemplo, de situações do passado,
de personagens do passado, não como uma doutrina, mas como um exemplo. Então, por isso que a importância da leitura, da contextualização, para que a gente venha, de fato, entender essa questão de governo de reino de Deus. Elcio, inclusive, Elcio, é muito difícil, né? A nossa vida aqui é uma vida bastante complicada, porque nós temos atributos na carne nada legais. E se nós vivermos segundo essa carne, não, a bem da verdade, a gente não vai reinar. Estamos no reino sem reinar. Porque viver uma vida dissoluta não é bom para ninguém. E, inclusive, né, eu acredito até mesmo que haja, da parte de Deus, um corretivo, né, em relação a essas questões. A própria vida, né, acho que Deus, né, não é nem que Deus está corrigindo ninguém, deixa eu corrigir aqui minha frase, mas Deus criou caminhos, né, e existem caminhos que são maus. Então, se você entrar nele, você sabe que vai colher coisas que não são boas. Deus, ele fez uma semente, dessa semente multiplicou a floresta. Da mesma forma, em relação ao nosso andar aqui. Deus traçou caminhos e é bem clara a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a essas questões, né? E a garantia que hoje nós temos de estar vivendo neste tempo do reino de Deus, é que nós podemos pegar passagens iguais a esta, né, e que nos afirma que nós temos uma habitação que é do céu. Então, temos problemas, vamos ter problemas, vamos errar, mas, ao mesmo tempo, nós temos calma e tempo para acertar. Porque se você, mediante a um problema que você tem na vida, a primeira coisa que você perde é a paz, você não vai conseguir resolver esse problema, essa situação. E tudo o que a gente quer está nas nossas mãos. Isso é muito importante a gente... Deus nos dotou deste poder incrível de consertar situações. Porque, às vezes, a gente fica esperando o mar vermelho abrir, algo gigantesco. Mas, não, às vezes, uma atitude tua simples ali vai endireitar tudo, né? São atos que a gente faz hoje que vai até lá atrás consertar aquela situação ruim, né? Quantas situações ruins, se a gente for olhar para trás, que a gente carrega na vida, quantas coisas do passado que nos impede de exercer, né, essa plenitude do reino. Então, são através de atos. E nós temos essa certeza, né, da nossa habitação, que é do céu. Então, meu irmão, você que está no chat aí nos ouvindo, saiba que você tem uma habitação que é do céu. E que o texto diz ali, né, que desejamos, que gememos, desejando ser revestido dela, porque, Senhor, eu não aguento mais. Eu sei que tem situações que realmente faz a pessoa chorar, né? Tem situações que você vai se ver em lágrimas. Tem situações que você vai querer brigar com Deus. Tem isso. Eu, por exemplo, eu falo, Elcio, que eu tenho na vida uns ranca-rabos com Deus. Forma, né? Porque tem coisas que a gente olha e não faz sentido, mas a gente continua no caminho, mesmo ali, né? Mesmo naquela parte ali. E eu acredito com o tempo, e eu vivo disso, a esperança é que eu ache as soluções para tudo isto, que eu hoje não tenho soluções. Mas no meu viver diário eu tomo cuidado. Porque eu sei que lá na frente pode acontecer situações que eu estou plantando hoje. Então, isso é um fato, isso é concreto. Então, os abençoados aqui, vamos falar mais com os abençoados aqui. O Daniel colocou aqui, a esperança nunca morre. É verdade, abençoado, a esperança nunca morre. Tá aí o abençoado Moacir, aquele abraço, irmão André, irmão Elcio. A irmã Lidelma Bezerra, lá de João Pessoa, Coronel João Pessoa, no Rio Grande do Norte. Obrigado, minha irmã, pela sua participação. Rinaldo está conosco também, graça eterna a todos. João Evangelista, acabei de falar de você, falei bem de você, João. Glória a Deus pela tua vida, obrigado aí pela sua participação e presença. Maria, está conosco, Maria José. Amém, irmão Rinaldo, abençoados, irmão lá se congratulando. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver o abençoado Braulio. Um abraço a todos os irmãos da graça.
irmão Elcio e o irmão André Pimentel, graça e paz, vamos que vamos sim. Deixa eu ver mais aqui que os abençoados colocaram, né? Está aí a abençoada Joana Dark, olha, cheguei, graça e paz, irmão Elcio e André, melhor noite a todos os irmãos da fé. E o abençoado Moacir colocou aqui, reinar só em vida, rei morto, rei posto, estarei sempre reinando em vida e em perfeita vitória. E isso aí é muito importante quando a gente confessa, porque quando vocês escrevem aí, mesmo que vocês estão falando, né? E quando a gente fala, as palavras depois não voltam, não. Por isso que a gente tem que ter cuidado, Nelson, naquilo que a gente fala também, que é um dos propósitos de reinar em vida, é você pôr um guarda à sua boca, como diz o salmista, né? Senhor, põe um guarda à minha boca, porque às vezes nós perdemos batalhas da vida, que nós temos, todos nós temos batalhas na vida, e nós perdemos por isso aqui, né, Elcio? Perfeitamente. O fruto, né? Fruto dos lábios, né? Então, aquilo que nós estamos liberando, naturalmente, ela já... Porque quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, positivamente ou negativamente, ela já foi concedida na mente, né? Já está aqui. O campo fértil é aqui, né? Então, essa higienização mental é necessário ser feita sempre com a água limpa da palavra do Senhor, né? E você vê, irmão André, e os irmãos aqui presentes, que quando nós falamos sobre essa questão do reino e a questão daquilo que já está garantido para a eternidade, muitas pessoas, eu percebo, principalmente no meio do povo da graça, eu que reúno alguns irmãos aqui, eu em conversa, em off, eu percebo que algumas pessoas ainda têm essa questão de dizer assim, irmão, bom, já que Deus preparou tudo está consumado, então, irmão, a nossa vida aqui não faz muito sentido não, né? Aí eu paro, eu penso um pouquinho e aí começo a conversar com essas pessoas. Eu digo, não, é o contrário. Agora que eu digo que faz sentido. O que não fazia sentido era quando eu entendia da forma religiosa. Aquilo ali que não fazia sentido. Mas, infelizmente, existem alguns irmãos que têm esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito. Tipo assim, o que André está fazendo aí com o Elcio pregando a Bíblia, falando de Paulo? Isso tudo já foi consumado. No ano 70, tudo isso já teve seu cumprimento profético. Então, eles estão perdendo tempo. Gente, essas pessoas precisam entender que nós estamos vivendo. E a nossa vida aqui, existem situações que dependem inteiramente das nossas decisões. Então, precisamos ter sabedoria para lidar com situações. Imagine, André, um casamento. Eu passei por isso no início do meu casamento. E eu acho que a maioria dos casais. Imagine, você casou, pouco tempo de casado, teve ali alguma divergência, né? Afinal de contas, duas cabeças diferentes, famílias diferentes, cultura diferente, tradição diferente, né? Não vou nem falar na questão de país, mas de mentalidade diferente. De repente existe ali um conflito. E ali na hora, os dois de cabeça quente, cada um vai para o seu lado, o nosso sangue não se bate e se separam. E aí, depois você vai analisar, se separou por quê? Por causa de uma situação onde não houve uma cumplicidade, não houve uma conversa. Então, quantos embates, quantas situações eu tive no início do meu casamento e, graças a Deus, mesmo estando lá dentro do sistema religioso, mas o temor de Deus me fez refrear um pouco, né? Senhor, como você falou, põe ao Senhor uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, sabe? E hoje eu olho para tudo que passou, vejo minha esposa, minha filha linda, tudo aquilo que a gente vem conquistando junto, esse privilégio que nós temos de falar de Deus, falar da graça, as amizades em comum que nós temos hoje, as pessoas que nos valorizam, as pessoas que nos abraçam, que nos respeitam. Eu digo, olha para isso. Eu poderia ter perdido tudo isso
por causa de uma atitude, por causa de uma decisão. Então é por causa dessas questões que muitos filhos de Deus, e conhecendo a mensagem da graça, deixam de reinar em vida, porque uma situação no trabalho com o patrão esquentou a cabeça e jogou para lá o dia de trabalho, uma situação em casa com a família esquentou a cabeça, ao invés de pedir uma orientação do pai, conhece a mensagem da graça, conhece o evangelho, conhece a plenitude, conhece o preterismo, mas ao invés de parar, respirar, refletir, acalmar, se possível, dar um passo atrás, pedir perdão, se desculpar, se justificar, não, quer se justificar. E aí vai se justificar em cima de quê? Em cima de bebidas alcoólicas, drogas. E aí, meu irmão, destrói tudo. E aí depois vira motivo de quê? De escárnio. Olha aí, ó. Era melhor quando estava lá na igreja do pastor X ou Y. Mas saiu, aí o diabo usando aí. Mas não é o diabo. É porque a pessoa não vigiou nesse sentido. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12, né? Ele diz, olhai, vocês que estão de pé, vocês que pensam estar de pé, olhai para que não caia. Aí no 13 é que ele diz, porque não vem tentação sobre vós, senão humana, dentro desse contexto humano, né? Mas fiel ao Senhor que com a tentação ele também dará a possibilidade do escape. Então, assim, todo tempo nós vamos ser tentados de alguma forma. Em todo tempo haverá conflito, haverá situações, embate, mas também em todo tempo ao favor da graça de Deus sobre as nossas vidas, e é ela que nos basta. Elcio, até porque também se não tiver uns confrontozinhos, a vida fica um pouco monótona, né? Então imagina, porque o ambiente da Terra, nosso humano aqui, é de luta mesmo. Nosso ambiente é luta, porque a gente não tem como dimensionar como será quando essa casa se desfizer. A gente não tem. Mas vai ser uma outra dinâmica também. Exatamente. Então, vai ter uma outra dinâmica. Então, é muito importante que aqui que nós temos que vencer, para chegar no final da vida, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, posso não ter ganhado todas, posso ter vacilado algumas vezes, mas eu cumpri ali aquilo que o Senhor determinou para me fazer, com muita calma, com muita tranquilidade. Tem muitas pessoas também, Elcio, que me perguntam, será que eu sou eleito mesmo? Tem uma dúvida que os abençoados sempre têm, né? Será que eu sou eleito mesmo? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Só tem essa dúvida quem é eleito. Quem não é eleito não está preocupado com isso. Né? Não está nem aí. Agora, o eleito fica preocupado se ele é eleito. Isso é normal. Então, abençoado, está aí o Moacir mais uma vez, colaborando com a gente aqui, né, para enriquecer o nosso diálogo. Ele falou assim, antes eu pensava que só iria reinar no céu quando estava no sistema. Depois que conheci a graça, vivo reinando sempre em vida e em perfeita vitória ou glória. Aquele abraço de Recife. E quem lê você falando isso, né, abençoado? Quem lê você falando isso que está falando, Moacir, acha que você leva a vida na flauta. Mas não, eu acredito que, com certeza, os embates, e é gostoso quando você tem um embate, e principalmente quando você vê lá na frente as coisas que, né, você plantou. Mas deixa eu passar aqui o próximo comentário, né, que é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 4. Diz ali, porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui é um versículo escatológico e é um versículo bastante teológico também. Mas dá para entender aqui, né? Nós que estamos neste tabernáculo gememos carregados. Tudo isso por quê? Porque o que Paulo apresentou até lá do versículo 1 para cá. Que nós temos uma vida com uma garantia, mas que nós devemos estar preocupados com esta vida. Quando ele fala a questão de encontrar nu, é justamente nesse sentido. Né? O foco é nesta vida. Porque aquilo que vai ser revestido e vai ser absorvido pela vida, ou seja, é uma conclusão que Paulo chega. Né? E agora, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus,
o qual nos deu também o penhor do Espírito. E aí, abençoado, eu não vou entrar aqui na polêmica do Espírito, né, porque tem muita gente aí que fala que o Espírito Santo deixou de existir. Eu creio na triunidade de Deus, ou seja, Deus, ele foi, né, e é e será ao mesmo tempo Pai, ao mesmo tempo Filho, e o Espírito, que esse Espírito hoje eu entendo que é esse conhecimento que nos foi dado. Ou seja, sem esse Espírito a gente não alcançaria. E isso é uma coisa tão verdadeira para a gente, irmãos, que quando você vai conversar com outra pessoa, principalmente do sistema religioso, ela fica admirada, ela fica assombrada pelo que você conhece. E você só teve esse conhecimento por causa do Espírito. Não é isso, Elcio? Perfeitamente. O apóstolo Paulo, ele falou em Efésios 4, 5, se não me falha a memória, sobre um só batismo, né? Sobre um só batismo. Cristo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, ele disse: vós, falando para os judeus, vós fostes batizado por água, mas em pouco tempo sereis batizado com o Espírito. E aí depois acontece ali o evento ali de Pentecostes, aquela promessa de Joel se cumpre. Anteriormente a essa fala de Jesus, ele já tinha dito lá no livro de João que ele iria para o Pai e o Espírito viria e iria conduzir as pessoas à verdade, testificar da verdade, convencer da verdade. Então, o Espírito é justamente essa graça, essa sabedoria de Deus no homem. Então, você tocou num assunto interessante aí. A igreja, ela está batizada no Espírito. Algumas pessoas dizem que o Espírito não existe. O conceito de batismo, se a gente for levar, né, no sentido literal, né, baptizar, né, do grego, se não me falha a memória, é submerger, mergulhar. Nós estamos mergulhados em quem? No eterno, no Espírito, na revelação, no ensinamento. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de batismo, no sentido de que é Ele que direciona, Ele que fala, Ele que revela. O Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12. No 11 e no 12, Paulo vai concluir o raciocínio. Paulo disse no 11: ninguém sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E Paulo, essa questão de profundeza, de coisas grandes e imensas, Paulo fala na carta aos Efésios também, para que saiba qual seja a largura, né? A altura, a profundidade, o comprimento do conhecimento. Então, essa vastidão de conhecimento, claro que Deus não vai despejar na vida de uma só pessoa, é o Espírito que vai dando segundo o dom da graça a cada um, né? A uns, aquela porção para aquilo, para aquela edificação, aquele talento, né? A um, talvez ele deu aqueles 2 talentos, mas aquele dali vai granjear mais 2. A um, ele só deu 1 talento, mas viu uma capacidade de multiplicação. A outro, muitas vezes ele deu lá os 5 talentos, o camarada pegou, enterrou tudo e disse que não queria, etc. Enfim, vai depender muito da dinâmica da vida de cada um. Mas, de fato, essa questão a priori do desfrutar do reino de Deus, tem que saber que tudo para questões espirituais já está concretizado, já está perfeito. Agora, eu preciso externar isso em vida, né? É a luz que não pode ser colocada debaixo da cama, né? É a cidade iluminada que não pode ser ocultada atrás dos montes. Então, e isso é uma qualidade de vida que não é porque você é religioso, porque você é sacerdote, porque você... Por causa disso, é porque você é filho. E o filho vai disseminar o caráter do pai, o filho vai
vai exalar, né, o bom perfume de Cristo, é nesse sentido. Agora, é claro que vai ter muitos filhos de Deus, e diga-se de passagem, é bom a gente tocar nesse assunto, mas, irmão Elcio, que aí também tem muitos questionamentos dos irmãos também, principalmente os mais novos que estão chegando agora no campo da revelação da graça. Mas, irmão Elcio, por que é que as pessoas, as igrejas, por que é que Deus não abre o entendimento para a graça? Por que as pessoas estão no engano? Será que essas pessoas não são filhas de Deus? Será que só os eleitos de Deus receberão a revelação da graça? Bom, calma lá. Eleitos de Deus no que tange a salvação, ou seja, os filhos de Deus, tem em todo lugar. Então, lá na religião X ou Y, lá tem filhos, espíritos revestidos de carne, são eleitos de Deus no que tange a proposta, né, para a eternidade. Mas não significa que aquele eleito de Deus ele é um eleito para receber a revelação. Por quê? Porque aí também vem a questão da resistência. Né? O próprio Paulo falou na carta aos Tessalonicenses, né, segunda carta aos Tessalonicenses 2, no 12, quando Paulo diz assim, olha, Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira porque não tiveram prazer na verdade. Então, muitas vezes, nós ficamos assim, querendo convencer o irmão do sistema, não, porque vocês estão no engano, vocês estão sacrificando no altar, vocês estão isso e aquilo, e você fica ali naquela coisa de querer convencer, mas você não vai convencer. Porque se o próprio Deus já deu sinais, já foi mostrando, mas a pessoa está ali resistindo, aí vem aquela pergunta, né, que até alguns irmãos, então Deus não é soberano? Porque o homem vai resistir à vontade de Deus, porque nada pode resistir à sua vontade. Não, ninguém pode resistir à vontade de Deus, mas você pode resistir à questão do conhecimento. Você pode negligenciar o conhecimento, né? E você negligenciando o conhecimento, você vai sofrer, porque Jesus disse, Deus falando por Oséias, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E o Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Não é? A verdade não vai te tornar filho. A verdade vai te libertar. Porque filho, quem é filho, já vem pronto e acabou. Agora, você vai viver como filho da livre ou um filho da escrava? Aí entra a questão do reino, né? São temas bastante interessantes, né, que o abençoado Elcio tocou aí. E eu li aqui a abençoada Roselita, ela colocou, é verdade, pois lá no sistema chegamos a ler a Bíblia, mas não entendíamos nada. Porque lá no sistema religioso era dado como lampejos de Bíblia, né? O pastor lia um versículo e ali ele começava a contar causas. E às vezes trazia também até alguma mensagem bíblica, mas segundo a ótica deles. Né? E aí a gente não entendia, a gente fazia aquela leitura diária e a gente não conseguia perceber, nós não tínhamos isso. E hoje foi nos dado isso, né? E aí o abençoado Braulio colocou aqui, às vezes eu fico pensando por que Deus nos deu esse entendimento, como é difícil explicar. E uma coisa que dá muita alegria é a cada dia o Eterno dando o mesmo entendimento a muitos. A gente encontra dificuldade, mas a gente vê que essa palavra tem surtido efeito. Às vezes a gente não consegue entender, ou então a gente conversando com uma pessoa ali, ela não vê ali a mão palmatória, mas de repente ela vai entrar num canal aí, cai de paraquedas no canal do Elcio, pronto, ela vai abrir os olhos. Então a gente percebe pelo número de pessoas que a gente tem hoje nos canais, que de alguma forma ou de outra se inscreveram em nosso canal, e são pessoas que talvez nem todas estão mais conosco, mas é uma forma da gente, né, vislumbrar isto, né? O canal do Abençoado Geraldo, que é o canal hoje que a gente tem mais inscritos, glória a Deus por isso, canal do Elcio e canal de muitos irmãos aí, e isso é muito, muito gratificante, né? Tá aí o abençoado Moacir, parece que está cantando, Moacir, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, amém, livre do engano. Tá aí abençoado Moacir está bastante participativo. Minha esposa diz que sou discípulo de Geraldo e André. Então você está bem, né, irmão? Porque
Pelo Geraldo eu falo, agora por mim eu não sei não. Brincadeiras à parte. Está aí o abençoado Tiago, já aconteceu o apocalipse, com certeza, Tiago, já aconteceu. Né? No sistema a gente ficava igual aos eunucos, é verdade. Tá ali, ó. Mas, Elcio, quando não éramos do sistema, então nos convertemos? Aí. Não entendi muito bem. Entendeu, Elcio? Mas, Elcio, Sim. quando não éramos do sistema, então nos convertemos. E aí? Será que ela quer dizer lá, quando estava no sistema religioso, se converteram e tal? Sim, eu acredito que essa tenha sido a ideia da pergunta. Quando não éramos do sistema, mas aí, no caso, nos convertemos ao sistema, né? Aquilo que nos foi, eu acredito que tenha sido a intenção da irmã, essa pergunta, é aquilo que nos foi apresentado como verdade, né? Nos foi proposto. Você era um perdido, você estava sem Deus, você estava no mundo, como ele dizia. E aí nos foi apresentado a mensagem de Jesus, o convite para aceitar Jesus, e aí aceitamos o Senhor. Né? Aceitamos o Senhor, nos convertemos nesse sentido. Mas, de fato, uma convenção genuína, né? Foi uma convenção religiosa. É claro que eu gosto muito de ter cuidado nesse assunto pelo seguinte. Deus, ele conhece toda a nossa caminhada. Quando Deus tocou no coração do irmão André Pimentel, lá no tempo, lá que o André visitou lá a igreja e aceitou Jesus. Quando Deus me conhecia lá na minha cidadezinha, lá no sul da Bahia, em Birataia, cheio de traumas do passado, cheio de complexos de inferioridade, cheio de medo da vida, de incertezas, meus 22 anos, 23 anos. Aquela era a minha estrutura. Aquela foi a forma que Deus se utilizou para se comunicar comigo. Né? Era aquela forma que eu entendia Deus falar comigo. Então, o nosso coração, a nossa mente, a nossa intenção, eu falo daqueles que são sinceros, tá? Não dos hipócritas, mas dos sinceros, sempre foi de alguma forma agradar a Deus. Então, quando eu dava lá meu dízimo no sistema, eu não dava meu dízimo, estou falando por mim, na expectativa de Deus mudar minha vida financeira. Eu queria ter o prazer de ajudar, eu não queria nem saber se o pastor tinha condição, se a igreja era rica. Eu sentia feliz só naquela atitude, porque eu achava que eu estava dando para Deus. Então, eu ia lá e colocava minha oferta, meu dízimo. Então, quando eu fazia aquela minha oração no sistema religioso, e eu tinha um hábito de que eu não conseguia ficar de costa para o altar, eu tinha que virar a cadeira e ficar de frente para o púlpito, porque eu achava que Deus estava de frente ali, recebendo minha oração. Ô, irmão, mas aquilo tudo não foi engano? Aí você hoje pode dar risada de mim. Não, mas naquele tempo, para mim, não foi engano. Por quê? Porque foi a forma que Deus me tratou. Então, foi a convenção que eu tive, foi o temor que eu fui desenvolvendo a Deus. Então, hoje, ao conhecer essa mensagem revelada e batermos contra o sistema tradicional religioso, não é bater contra uma experiência que você teve, uma vida de temor a Deus que você teve dentro do sistema. Por quê? Porque existem, sim, pessoas sinceras, pessoas que deixaram a vida promíscua, pessoas que saíram da criminalidade, pessoas que não foram ensinadas o evangelho, mas se falaram-se de Deus para essas pessoas. Então, observe que Deus, o Criador, ele está acima de um versículo bíblico, né? Ele está acima de um Malaquias 3:10. Então, a gente precisa analisar isso. E é por isso que nós dizemos que toda a nossa trajetória no sistema religioso valeu a pena, até chegar onde chegamos hoje. Então, é necessário olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, de amor, e falar, claro, com autoridade, com firmeza, com convicção sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui, mas considerando que a vida deles com Deus não começou só na graça, porque eles já pertenciam a Deus, né? Já eram de Deus. Como disse Paulo, quem uns guarda o dia e para o Senhor, né? Outros consideram os dias iguais, e um come carne, outro come legume, para o Senhor come ou deixa de comer. Ou seja, todos têm dentro de si
aquilo que eles acham que estão fazendo para agradar a Deus. Quando as verdades vai sendo revelada, quando o tempo vai chegando, a maturidade vai chegando. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então, o próprio Jesus não falou muita coisa naquele tempo. Né? Então, hoje a gente entende que existem pessoas na tradição religiosa que não têm estrutura para receber a mensagem da graça. São filhos de Deus, mas não têm estrutura para receber a mensagem da graça. E a gente vê que não tem estrutura quando alguns começam a receber e metem os pés pelas mãos. Eu conheço pessoas que, antes da graça, no sistema, por causa de medo de Jesus voltar, por causa de medo do diabo, eram pessoas que freavam a carne. Meu irmão, conheceu a mensagem da graça, mas perderam o temor, porque a ciência incha, é o amor que edifica. Não tem amor, não tem temor, mete os pés pelas mãos, e se você for olhar hoje, estão vivendo uma vida. Eu sinto muito em dizer isso, mas tem gente que conhece a mensagem da graça, estão vivendo na sarjeta, na miséria, muito pior do que de quando estava no sistema religioso. Ô, irmão, eu sei que isso parece contraditório. Não é contraditório, não. Porque lá, o medo do inferno, o medo de Deus, o medo disso, fazia com que muitas pessoas freassem e domassem a sua natureza. E aqui, hoje, com o conhecimento da graça, você vai ver pessoas abrindo a boca, e Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio, pessoas jogando da boca para fora coisas terríveis. Provavelmente, irmão, a colheita, tanto para aqueles que vivem no sistema ou para aqueles que estão entendendo a mensagem do rei, se não seguir um padrão de fé, temor, vai colher, não tem jeito. Ah, mas você está parecendo aqueles pregadores da religião, colocando medo e colocando condição. Nós não estamos colocando condição à salvação. A salvação não é condicionada a nada. A eternidade é uma vontade absoluta do Pai. Agora, desfrutar do rei, reinar em vida, biblicamente falando, é condicional. Paulo disse: os adúlteros não herdarão, os mentirosos não herdarão, os injustos não herdarão. Então, porque eu conheço a graça de Deus, vou praticar essas coisas e vou herdar. Estou no reino, estou na eternidade. Você está onde? Você está na carne e não desfrutando desse reino que é algo totalmente diferente. Esse é o meu ponto de vista. Inclusive, Elson, esse versículo aí, ele responde, né, a muita coisa, porque diante das lutas, dificuldades, diante de tudo que nós passamos, ali, olha, por isso estamos sempre de bom ânimo. Então, o bom ânimo, ele tem que prevalecer. Por isso que eu falei a relação que você tem que ter com a mente equilibrada e viver nesta vida, porque é uma vida de muita dificuldade, uma vida de muitos caminhos e muitos caminhos que não são bons, né? Mas nós temos que ter ali, ó, sempre de bom ânimo, porque se nós perdermos o ânimo, acabou tudo, né? E ele falando, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque por mais que você leve uma vida ali, vamos dizer assim, cheia de regras, e é bom, não é ruim, é saudável, tá? Mesmo nesse sentido, a própria carne ela já está condenada, porque nós, enquanto estivermos nesse corpo de carne, vamos viver ausente do Senhor. Então, essa é uma afirmação. E isso é muito importante quando você tem esse discernimento, porque você sabe que tudo que você fizer, você vai colher, ou seja, você não vai poder nem colocar a culpa no Senhor. Né? Porque tem muita gente que faz as coisas erradas e coloca, né, de certa forma, indiretamente, ele acusa Deus, enfim. Mas a resposta para tudo isso, para tudo que nós passamos, é isso aí, olha, por isso estamos sempre de bom ânimo. E aí a pergunta lá do começo, né, como se vive no reino de Deus? E aí Paulo faz toda essa apresentação, desde o versículo 1, que a gente está comentando aqui, com todos esses comentários maravilhosos do Elcio, e aí chegamos ao versículo 7, que é a resposta para isso. Como se vive no reino? Por fé e não por vista. Porque se você se garante naquilo que você é perfeito,
Beleza, mas não deixa de ser também uma perfeição da carne. E você também não deve se dar por satisfeito fazendo coisas erradas. Tudo é pelo Senhor. E nós andamos nesta vida como? Por fé. Esse é o principal objetivo. E quando você tem isto, quando você entende o fundamento da fé, você passa a ter mais tranquilidade para administrar melhor a sua vida. E aí você tem que fazer aquela reflexão, dizer, poxa, onde eu estou errando? Será que lá na tua empresa o patrão não te promoveu porque você não fez aquele curso que você tinha que fazer? Será que você com a sua esposa ou vice-versa está falando demais? Será que falta você virar para aquele teu vizinho, né? E às vezes uma palavra de bom dia pode mudar, pode salvar vidas. Porque nós andamos por fé, e essa fé é o que nos move no reino. Porque, irmãos, estamos no reino. Por fé. Porque se você não tiver isto, esse ingrediente básico, nem você acertando tudo que você tem acertado na vida, você não vai se sentir no reino de Deus. Por quê? Porque ele falta a fé. E a fé é tudo isso que Paulo nos mostrou. Olha, estamos garantidos? Estamos. Mas temos aí preocupações que não nos peguem nus. Temos a eternidade a nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma carne que eu tenho que cuidar dela. Que é uma cobra. A carne, ela é uma cobra que ela está a todo momento para te picar. Irmão, e ela vai te picar. Agora, se você não souber sair desse veneno dessa cobra, está lascado. Amém, você se desviou do veneno da cobra, não foi picado hoje, não foi picado amanhã, mas vai ter uma hora que você vai. Irmão, isso é certo. Por quê? Porque o Senhor não retirou o mal do mundo, o mal está aí. E ele é real. E ele machuca, ele separa, ele traz raízes de amargura. Pessoas que vivem com raízes de amargura do passado é a pior coisa que tem. A pessoa deixa o passado dela definir o que ela é hoje. Muita gente chega em graça e é preciso se limpar, né? É preciso deixar que essa palavra te lave por completo. E que você se sinta no reino de Deus por fé. Mas eu estou vendo você nessa situação. Mas eu ando por fé, meu amigo. Não foi assim que o Zaqueu, quando Jesus passou, né? E aí viu o Zaqueu na árvore. Ô, Zaqueu, desce aí. Ô, Senhor, eu não sou digno. Ele reconheceu, né? Mas, vou fazer o seguinte, Senhor, a quem eu tenho defraudado, eu vou multiplicar aí e ver o que eu faço. E aí o Senhor fala, a salvação chegou a essa casa. E isso é muito gostoso, porque, irmãos, a salvação das coisas desta vida, ela é muito importante. Porque salvação espiritual, eu até tenho esse vídeo aqui, tá? Eu vou falar uma coisa polêmica, não existe a questão de salvação espiritual. O que existe são salvações desta vida. E quando Zaqueu ele teve aquele encontro com Jesus, ele se arrependeu. E detalhe, Zaqueu não era judeu. Era cobrador de impostos. Mateus também era cobrador de impostos. E esses cobradores de impostos, mesmo que fossem judeus, que é o caso de Mateus, eles eram... a sociedade judaica não via esses homens bem, mas reconheceram a Cristo. Aceitaram o evangelho de Cristo. E, fatalmente, né, aqueles que seguiram ali os passos de Jesus conseguiram se salvar lá do ano 70 daquela destruição. Então, hoje, de certa forma, quando a gente mantém uma vida dissoluta, Elcio, é como se nós estivéssemos presos na Jerusalém da terra. E essa Jerusalém da terra vão tacar fogo nela, irmão. Então é melhor tu sair desse negócio aí. André, como é que eu saio? Por fé. Esse é o recado, não é isso, Elcio? André,
A mulher samaritana, Jesus pega ela ali cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de pecado, cheia de coisa, cheia de erro. E Jesus propõe para ela uma água que iria jorrar. Aí ela diz o seguinte: me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede e volte aqui. Ela não queria continuar ali. Ela queria uma mudança. Ela queria uma transformação. E ela encontrou a transformação. E ela saiu feliz e foi dando a notícia da transformação e do transformador. Né? O que eu me preocupo muito hoje, dentro desse contexto, desses irmãos que saíram do sistema religioso, é que, assim, comparado ao sistema religioso tradicional, nós somos minoria, nós somos um grãozinho de areia, né? Comparado à população cristã, evangélica, né? Nós somos minoria nesse sentido de propagar essas verdades, esse conhecimento. Mas o problema maior não é ser minoria. O problema maior que eu vejo isso aqui é que dentro dessa minoria existem uma porcentagem de pessoas que ignoram viver em uma mudança de vida. Bom, se nós estávamos no sistema religioso e fomos ensinados no sistema religioso, mesmo com engano teológico, mas pelo menos no que tange a uma educação das boas práticas, né, das boas obras, nós recebemos uma direção positiva, né? Em questão de doutrina, deixa lá, que a gente sabe que é um equívoco total. Mas a ideia de igreja, de Jesus, de pastor, né, já é uma ideia que a religião passa de uma mudança. Então, quando você foi para a igreja X ou Y, você não foi para lá para se esconder, para enganar, você foi no sentido de querer uma mudança. Pelo menos essa é a ideia da maioria dos filhos de Deus. Não, eu vou para a igreja porque eu quero deixar de beber, eu vou para a igreja porque eu quero ser uma pessoa do bem, eu vou para a igreja porque eu sou violento, eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Então a ideia é essa. Então, se a ideia é essa, quando você conhece o Evangelho da Graça, qual é a ideia que você tem? Quando você conhece, eu não vou nem rotular o Evangelho da Graça, quando você conhece essas verdades aqui expostas, que ideia que você tem? Não, peraí. Eu tenho esse conhecimento hoje. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Então, infelizmente, muitas pessoas metem os pés pelas mãos. Muitas pessoas, ao invés de apoiar esse trabalho, essa mensagem, apoiar no sentido de compartilhar, de divulgar, né, de semear de alguma forma, não. Aí muitos do nosso meio vêm criticar. Ou seja, criticou o sistema de onde saiu, agora critica essa mensagem que recebeu outrora também com tanta alegria, uma mensagem que trouxe paz, e vivem só criticando, mas não fazem nada. Então, assim, Jesus disse para os seus discípulos que a vossa justiça venha exceder a dos fariseus. Então, nós que estamos vivendo, conhecendo essa palavra, temos muito mais responsabilidade do que aqueles que estão lá no engano. Agora, como é que eu estou usando isso? Entendeu, irmão? Então, assim, é muito complicado hoje você ver pessoas que Cristo, na verdade, no sentido do conhecimento, não foi formado na mente das pessoas. As pessoas simplesmente saíram do sistema porque eu vi o irmão pregando uma mensagem contra o dízimo. Eu não queria dar o dízimo mesmo, essa mensagem eu vou acolher. Eu vi o irmão falando contra o inferno. Rapaz, eu tinha minhas dúvidas, essa mensagem eu vou acolher. Mas esquece de viver o reino de Deus na prática, no dia a dia. Sabe? Não estender a mão, não levantar o caído, não praticar a misericórdia, a generosidade. Então, que tipo de entendimento? Vou até usar o
o jargão da menina, que show da Xuxa é esse? Né? Então, que entendimento é esse que nós estamos tendo, onde deveríamos estar mais unidos, onde deveríamos estar crescendo nesse sentido de unidade, mas muitas vezes estamos nos separando por algum conflito aqui, por algum entendimento aqui. As mesmas pessoas que pegam essa mensagem aqui e compartilham em um grupo de WhatsApp e fala bem de mim, de você, infelizmente, essas mesmas pessoas vão ouvir uma outra pessoa falando mal de mim, de você, falando mal do teu livro, falando mal do quadro que está aqui atrás do irmão Elcio, e depois essas mesmas pessoas vão nos bater. Mas aí a minha pergunta é, isso tem a ver com o reino? Isso tem a ver com o evangelho? Não. Parece que as pessoas não entenderam que eu entendo dessa forma. Eu passei 18 anos no sistema religioso. Eu recebi a palavra da graça. Eu entendi o que é ser livre no Senhor. Mas eu não posso usar essa liberdade que eu tenho para ser uma pessoa ruim, para ser um carrasco, sabe? Para ser uma pessoa mal educada, para ser uma pessoa que vai agora andar na orgia porque não perde a salvação, que vai andar agora na mentira, no engano, porque, afinal de contas, não existe inferno. Então, o sistema religioso, eles se confundem quando alguém para você, começa a conversar e você transmite esse conhecimento, mas com equilíbrio, com vida, não vida no altar, como eles dizem, mas vida no evangelho. E isso é que é importante. E isso aí é viver com fé. E quem não vive dessa forma, Hebreus 10, lá no 38 e 39, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, retroceder desta fé, a minha alma, a vida de Deus, não tem prazer nele. Aí Paulo diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, que estávamos perdidos antes, no entendimento, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Então, ter a alma conservada, ter a alma salva, né, permanecer salvo no conhecimento, é viver por fé. É verdade, como diz aqui o abençoado Júlio, falou, é verdade, eu também estou com você. E aí o abençoado Adriano, o futurismo é pregado no intuito de lucrar, é verdade, se manter, né? Todas as doutrinas do sistema religioso visa defender a instituição, e isso nós temos visto aí em várias mensagens aqui, não somente nesse canal, como no canal do abençoado Elcio. Bom, mas como falou muito bem o Elcio, né, nós devemos andar por fé. E andar por fé é andando, confessando aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Por exemplo, que nós, conforme a abençoada colocou aqui, eu gostei muito dessa frase dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, a abençoada colocou muito bem, a Fabiana. O que vejo ao meu redor é só uma condição temporária. E isso é uma questão de fé, porque é muito assim, como eu vou dizer, você está envolvida neste mundo, né? E você ter essa concepção de que é uma condição temporária. Isso é questão de fé. O que verdadeiramente importa é a minha posição eterna. Isso é o que importa, é essa segurança que nós temos para usar no nosso dia a dia, né? Nós temos a posição eterna, mas para usar na condição temporária, né? Olha só que coisa interessante, né? Mas é isso, e a abençoada Roselita também colocou aqui, eu gostei muito, que ela, por fé e com uma limpa consciência, porque o dia mal chega para todos, né? Agora, quando o dia mal chega e que você é envolvido, é diferente naquele dia mal que você procura estar no dia mal, né? Tem gente que parece que leva a vida querendo ficar no dia mal. Tem que correr do dia mal, irmão. Então, e nisto a gente vai dando o nosso testemunho, que é importante também, né? Porque no sistema religioso se falava muito sobre isso, e hoje também não é diferente. Nós temos um testemunho, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Tanto fisicamente falando, como os nossos, né, contemporâneos humanos, como também o mundo espiritual está focado ali, né?
E aí, quando você passar aqui dessa vida, vai falar assim, cara, mas você passou bem lá, hein? Parabéns. Então, a gente fala isso, claro, de uma forma conjecturando, tentando perceber o mundo espiritual, mas a ideia foi dada, e, Elcio, nós estamos agora já com um tempo bastante evoluído. Dá vontade de ficar aqui sempre, né? Mas, mais uma vez aí, eu quero agradecer a todos os abençoados que estiveram conosco, todos de verdade, a abençoada Cleide, o Júlio, o Adriano, a Roselita, o Braulio, ao abençoado Moacir, que participou bastante. A gente precisa realmente desse bate-volta com vocês aqui, que é importante. Vocês devem aproveitar esse momento aqui com a gente, tá? De fazer suas perguntas, suas dúvidas, tá bom? Obrigado também ao Adriano. Elcio, muito obrigado pela sua participação, meu irmão, tá bom? Ô, meu irmão, eu que agradeço mais uma vez, né? E obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aí nessa caminhada. Obrigado aí a todos os irmãos aí nos comentários, graça e paz. E Papai do Céu, né, continue nos iluminando a cada dia e crescendo nesse entendimento e sujeito, né, submetido ao governo dele, ao reino eterno. E aquilo que o Elcio falou, né? O Elcio comentou muito bem, né? Ele até citou a minha livraria, que hoje eu considero que eu tenho uma livraria. Nós temos aqui no canal, hoje, atualmente, graças a Deus, 8 livros lançados. Temos um e-book aí que está disponível para você, tá bom, meu irmão? Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Preterino Completo, me adicione lá no WhatsApp, tá? Tá aí nas descrições do vídeo, tá aí. Só vocês procurarem e me adicionar, que eu terei o maior prazer de ceder esse e-book, porque é um pontapé de tudo isso que nós estamos ressignificando hoje, que é como funciona a interpretação preterista completa. É um livro que se eu tivesse hoje aí no seu lugar, eu ia baixar para degustar maravilhosamente. E nós temos outros livros também, de cunho escatológico, são livros muito bons, que eu insto você a adquirir, tá bom? E conforme o abençoado Elcio falou, se você confia naquilo da nossa forma de lidar com essa palavra, né, aqui nós também precisamos sim da ajuda de vocês, de todas as formas. É no like, é adquirindo o material, é ajudando o Elcio no canal dele. Então, nós precisamos, se realmente, né, porque, conforme eu falei, às vezes, você vai falar dessa palavra para uma pessoa, e ela talvez não aceite ali de cara, mas ela cai num canal desse, como do Geraldo, como o nosso aqui, como do abençoado Elivelto, e ela tem os olhos abertos. Então, se você confia realmente nisto, você deve realmente participar mais efetivamente. Isso também faz parte de nós, como habitantes deste reino e conhecedor desta palavra, tá bom? E o que advém daí, podem falar o que for, aí a pessoa, o comprometimento é de cada um, tá bom? Obrigado, Elcio, mais uma vez, obrigado a todos os nossos ouvintes, e segunda-feira vamos estar de novo aqui, a partir das 20h30, né, sempre com um papo atual. Se acontecer algo aí durante essa semana, que a gente julgue trazer aqui para conversar com vocês, se vocês também tiverem, né, algum assunto e queiram aí partilhar com o Elcio, né, ou comigo lá no WhatsApp, que eu sei que vocês têm um contato também do Elcio, procure e fala, irmão, vamos falar sobre isso. Aí se o Elcio falar, vamos embora, fechamento, fechou, a gente vai trazer o assunto aqui, ok? Elcio, mais uma vez, obrigado a você, meu irmão. Valeu, meu irmão, gratidão, uma noite abençoada aí para ti e para todos aí que estão aí conectados conosco, tá bom? Abraço. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora para adquirir
Contate-nos via WhatsApp no 21 9 7987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Somos o povo, jamais sentou na terra. Vamos